Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Reverendo Félix Fausto e nós aqui do canal Não É de Barbada convidamos você para descobrir os segredos do controverso, do surpreendente e do extraordinário. Vem comigo! Os crimes da Rua do Arvoredo referem-se a um caso clássico, verdadeiro, da crônica policial gaúcha, acontecido entre os anos de 1863 e 1864. Pode parecer incrível, mas esse caso não teve tanta repercussão no Brasil ou aqui no Sul quanto teve na Europa, a ponto do próprio Charles Darwin mencionar o caso no diário dele com a seguinte frase: existe um chacal dentro de cada homem. Para vocês terem ideia da tamanha repercussão que teve todo esse caso aí. Os três principais acusados da nossa história formam um triângulo de sexo, crime e maldade. O caso é simplesmente assim, é digno de constar nos anais de todos os psicopatas aí, das histórias de crime. Foram três os acusados, José Ramos, a húngara Catarina Paulsen e o alemão Carlos Klausner. São os três envolvidos nessa história macabra de canibalismo e roubo. É realmente uma história incrível que eu quero compartilhar e dividir com vocês agora. Estão preparados? Vamos lá então, vamos começar aí a bagaça toda. E a acusação principal desse trio de malfeitores, de psicopatas, era a seguinte: era latrocínio. Eles atraíam as vítimas deles para um determinado local, onde elas eram roubadas e posteriormente assassinadas. Para esconder a evidência dos crimes, as vítimas eram descarnadas e a carne vendida no açougue, que pertencia a um terceiro comparsa do José Ramos e da Catarina Paulsen. Mas vamos lá, a história de cada um. José Ramos era o filho mais velho de Manuel Ramos e Maria da Conceição. A história não menciona os demais irmãos dele, se é que tinha. As fontes não dão muito detalhe com relação a isso. Mas Manuel Ramos havia servido nas tropas de Bento Gonçalves, lutado na Revolução Farroupilha. Mais tarde ele veio se tornar o soldado desertor e fugiu para Santa Catarina, onde viviam lá relativamente bem, até um episódio de violência doméstica, onde o Manuel Ramos agrediu a esposa, a Maria da Conceição, e o José Ramos atacou o pai com uma faca. Ele veio a morrer 2 dias depois devido ao ferimento, devido ao sangramento. E já começou cedo na vida de crime, o José Ramos ali. Vocês veem como cria ruim é fogo, cara. Aí ele veio a morar em Porto Alegre, onde conseguiu um emprego de delegado de polícia. Ele veio para a capital, Porto Alegre, e arrumou um emprego de delegado de polícia. Ele ia relativamente bem também nessa função, até ser pego tentando degolar um prisioneiro chamado Campara, que havia sido preso em Vacaria. O Campara, no caso, era uma espécie de Robin Hood da época, O cara assaltava ricos lá, dizem que distribuía entre os pobres o furto dos roubos dele, Campara era o apelido de Domingos José Machado, esse conhecido criminoso da época, era muito famoso lá. E essa tentativa de degola ali por parte do José Ramos acabou resultando na expulsão dele da força policial, mas ele continuou trabalhando como informante da polícia local. Não foi de tudo perdido assim. Nessa mesma época ele comprou uma casa na Rua do Arvoredo, hoje Coronel Fernando Machado 707, no centro de Porto Alegre, nas proximidades lá. Não se sabe se ele comprou a casa ou foi alugada, pelo Carlos Klausner, o açougueiro esse que viria a ser o comparsa dele. Apesar de ser um sujeito bruto, dado a toda essa violência, José Ramos era um cara que gostava das artes, gostava de música lírica, de poesia, frequentava muito o Teatro São Pedro, recém-inaugurado na época, e foi onde ele veio a conhecer a futura esposa dele, a Catarina Paulsen, a húngara Catarina Paulsen. Aí dessa estranha união aí, resultou em todos esses crimes bárbaros que a gente vai comentar agora. Vamos apresentar mais 2 dos personagens desse triângulo macabro aí e dar sequência às barbaridades todas. É isso aí, galera, é isso aí. Não é de Barbada, não esqueça, não é de Barbada. E Catarina Paulsen, esposa e cúmplice de José Ramos, era de origem muito pobre, tendo nascido na parte húngara da Transilvânia. Transilvânia hoje em dia é a Romênia. Ela estava bem de conterrânea, se pensar bem, Drácula nasceu lá, o Vlad Tepes, o príncipe Vlad Tepes era da Transilvânia, era romeno. Ela está bem de conterrâneo, E se pensar mais perto lá, acho que da Polônia tinha Elizabeth Báthory, ou Elizabeth Báthory, a Condessa de Sangue, que deve ter vitimado coisa de 600 virgens. Ela está bem avizinhada também. Além de ser conterrânea do Drácula, vizinhança da Elizabeth Báthory, ou Elizabeth Báthory. Olha aí,
Mas a vida da Catarina Pausen é uma sequência de desgraças, né? Ela perdeu a família, vivia com mais 2 irmãos, mãe e pai. Eles foram assassinados durante a Revolução Húngara, né? Eu acho que foi ali por 1848, se não me engano. Acho que 1848. Teve a família assassinada, sofreu um estupro por parte dos soldados. Era uma sequência de desgraça a vida da mulher lá. E da idade de 15 anos ela casou com Peter Pausen, né? O casamento não era permeado por amor nem paixão, era por interesse. Ela queria fugir de lá e fez uso do casamento com esse rapaz, esse homem, Peter Pausen, né? Que veio a morrer depois de suicídio. O cara acabou se matando. Olha, tô falando, desgraça, parece uma novela mexicana, né? Mas é uma novela húngara. Peter Pausen veio a morrer, né? E a Catarina Pausen chegou ao Brasil com a idade de 20 anos. Era uma mulher bonita até para ela, uma mulher bem apessoada. Atrativo esses que vieram facilitar a vida de crime dela, a vida de crimes que ela teria com o marido. Realmente incrível essa história. E agora vamos ao nosso terceiro e último envolvido nesse triângulo da morte, que era o imigrante alemão Carlos Klausner. Ele chegou ao Brasil em 1859, onde fez um açougue, né? Na época a Rua da Ponte, atual Rua Uruguai, que fica ali atrás da Igreja das Dores, né? Nossa Senhora das Dores. Até uma curiosidade, em frente à Igreja da Nossa Senhora das Dores, se não me engano ali, acho que era o patíbulo, né? Era o local de enforcamento de criminosos ali. Mas devido à localização do açougue, né, na área central ali, o Carlos Klausner gozou de um relativo sucesso financeiro, teve êxito no empreendimento dele ali. O local era muito bem frequentado, inclusive pela classe alta de Porto Alegre, né? Onde compravam, dizem-se, excelentes carnes ali, né? Carlos Klausner, no caso, ele levava uma vida até solitária. Aí acabou fazendo amizade ali com o José Ramos, pelo fato de José falar alemão, né? Isso aí estreitou os laços entre eles. E ele convidou o José Ramos para trabalhar de auxiliar no açougue dele. E aí realmente os problemas começaram. A partir desse convite de emprego aí, a coisa realmente começou a engrossar aí, né? Vamos dar sequência agora, vamos falar sobre os crimes. Vamos chegar à parte interessante da história toda aí. Vamos falar agora sobre os crimes cometidos por esse trio aí, o trio Calafrio. E vamos aos crimes, porque eu sei que é isso que vocês querem saber, né? Seus bandos de perturbados, seus psicopatas. Vamos lá, que eu sei que vocês querem é isso, né? A ciranda de crimes e atrocidade teve início no ano de 1863. A preferência por vítimas eram de estrangeiros, né? Imigrantes alemães, inclusive vieram 2 portugueses, né? Mas a maioria eram alemães. Mesmo porque a Catarina, apesar de ser uma mulher muito bonita, né? Ela não dominava o idioma local, não dominava bem o português, mas falava muito bem o alemão. E dessa forma ela escolhia as vítimas dela, não? O trio escolhia as vítimas desta maneira, imigrantes. Os encontros eram marcados no Beco da Ópera, que hoje é a Rua Uruguai, no centro de Porto Alegre. Marcavam os encontros ali e as vítimas eram levadas para a casa do casal, onde eram roubadas, espoliadas dos seus bens e degoladas. E para fim de não deixar vestígio, eliminar as marcas do crime, né? As vítimas tinham seus ossos descarnados, faziam ali esfolavam os caras ali. E a carne era transformada em linguiça lá no açougue do Carlos, onde o José Ramos trabalhava. Inclusive, dizem que na época essa ideia de vender as vítimas como um açougue, né, fazer linguiça, foi do próprio Carlos Klausner, né? Ele sugeriu que seria interessante que se vendesse a carne das vítimas no açougue lá. Até nos autos do julgamento, né, constam que eles chegaram a provar dessa linguiça, né? Então, ou seja, eram canibais também, né? Antes de colocarem à venda, eles provaram da linguiça feita de carne humana. Esse era o modus operandi do trio ali. Ela seduzia as vítimas, marcava o encontro, levava até a casa, lá degolava os caras, roubava os pertences dele, e o que sobrava era feito carne lá, linguiça por açougue, né? É claro que eles queimavam os ossos ou dissolviam em ácido para não deixar vestígio nenhum. Tudo era muito bem calculado, muito bem premeditado, coisa de criminoso doente. E é claro que a casa começou a cair por o trio macabro lá, né? Mais precisamente em agosto de 1863,
a série de desaparecimentos começou a instigar o imaginário da opinião pública lá. As pessoas começaram a se perguntar o que estava acontecendo. E a polícia local, pressionada por essa mesma opinião pública, resolveu investigar o caso. Fato esse que deixou lá o Carlos Klausner apavorado. Ele sentiu que uma hora ia sobrar para eles ali, né? E com medo ele decidiu se mudar para o Uruguai. E ele foi comentar isso ali com os seus parceiros de crime, né? Que estava com medo e queria se mudar. E acabou gerando ali uma briga entre eles, onde o José Ramos acabou assassinando lá, matando o açougueiro Carlos Klausner. Carlos Klausner teve seu corpo enterrado no fundo do quintal da casa do José Ramos e da Catarina Pause, né? Enterraram lá. E a polícia local, ainda pressionada por parte do público, né, como eu falei ali, decidiu levar a cabo de forma mais séria e mais efetiva a investigação que pudesse elucidar os crimes que estavam acontecendo na cidade na época. Os caras tiveram que começar a se mexer, a mostrar serviço. É só pressionar que os caras mostram serviço, né? Já era assim, não é assim agora também, né? Tem que pressionar os caras aí, para que alguma coisa aconteça. E tendo eliminado Carlos Klausner dessa equação macabra, a dupla ali, José Ramos e Catarina Pausen, alegaram que o mesmo tinha ido embora do Brasil, mas antes vendido o açougue para eles. Eles alegavam isso para as pessoas que perguntavam, né? Já que o Carlos era muito conhecido ali no local. O que eles diziam é isso: não, o cara foi viajar e nos vendeu o açougue, agora é nosso. Mas a coisa começou a dar errado, né? Que era uma hora a casa cai, mesmo porque a questão financeira do açougue começou a degringolar, porque eles não conheciam, né, o método de se fabricar embutidos. Eles precisavam disso porque transformavam as vítimas em linguiça para ser vendido ali, né? No ano seguinte, 1864, aí realmente a coisa começou, o crime foi para vias de elucidação. Eles assassinaram o caixeiro viajante português José Inácio de Souza Ávila. Caixeiro viajante é tipo o representante comercial hoje em dia, uma coisa mais ou menos assim, né? E o Januário Martim Ramos da Silva, ambos foram assassinados pelo casal. E como eram figuras proeminentes ali, e tinham sido vistos no dia do crime, né, na noite do crime, na casa deles. Aí as pessoas começaram a se perguntar sobre o que estava acontecendo. Elas desapareceram, mas foram vistos na casa do casal. Isso eles foram obrigados a ir até a delegacia a prestar um depoimento. E o que eles alegaram é que estavam em São Sebastião do Caí, em passeio, e não estavam no local, né? O delegado, não satisfeito com a declaração do casal, resolveu ir até a residência deles e investigar lá por conta própria. Foi onde fez um achado macabro lá dos crimes do casal. Aí a coisa começou, a casa realmente vai começar a cair. O policial em questão se chamava Dario Calado. Dario Calado era o nome dele. Que, dada a insistência investigativa dele, né, foi até a residência lá do José Ramos e da Catarina Pausen e encontrou, dentre outras coisas, os restos mortais do Carlos Klausner. Encontrou a carcaça do cara lá. Inclusive encontrou um cachorro aberto do pescoço até a virilha lá, né? Descobriu-se depois que esse cachorro pertencia ao Carlos Klausner, né? O José Ramos disse que como o cachorro latia muito, certamente procurando o dono, né, ele resolveu matar o cachorro. Provavelmente o cachorro ia virar linguiça também. Eu acho que esse seria o destino do cachorro, né? Ia ser linguiça, igual as outras vítimas lá. E foi encontrado pertences das vítimas, né? Inclusive até um diário da Catarina Pausen, que na época já havia sido presa por outros crimes, né? Esse diário foi essencial para a elucidação de todo o mistério, de todos os crimes ali. A partir dali os caras começaram a ter certeza de que eles eram os assassinos. E o crime repercutiu de forma grandiosa na opinião pública ali, né? Apesar de logo em seguida também os caras terem esquecido, parece que não se empolgaram muito, né? Repercutiu na hora. Mas depois a coisa meio que acalmou. E tendo a polícia sucesso em elucidar os crimes, logo veio o julgamento. José Ramos foi condenado à morte por enforcamento, mas essa pena eles mudaram depois para prisão perpétua. Catarina Pausen também, né, foi condenada à prisão, mas tendo cumprido boa parte da sua pena, ela foi libertada por uma questão de saúde. Ela tinha contraído câncer e ia morrer, então acharam humanamente justo que ela morresse em liberdade, né? Ela foi trabalhar como faxineira na Santa Casa de Misericórdia, né, onde havia sido tratada desse câncer.
E em 1891 ela veio a óbito, veio a falecer. Ela foi enterrada como indigente no hospital da Santa Casa de Misericórdia, aliás, no cemitério da Santa Casa de Misericórdia. Enterraram ela como indigente. Um troço incrível, podiam ter feito no mínimo uma lápide para a mulher lá, né? Se bem que talvez você acabar virando até local de culto, né, de visitação, e para o hospital os caras querem tranquilidade, então acho que optaram dessa forma a enterrar ela como indigente. Então é um mistério onde foi enterrada a Catarina Paulsen. Mistério não, sabe onde ela foi enterrada, não sabe em que sepultura ela está, né? José Ramos, né, também depois por uma questão de saúde, né, ele já em idade avançada, com lepra e cego de um dos olhos, faleceu 2 anos depois da morte de Catarina Paulsen. Dizem que a cabeça dele, que o cérebro dele, a cabeça foi retirada e guardada para estudo. Não sei se é verdade isso, pelo menos das fontes consta que retiraram a cabeça e ela foi guardada para estudos posteriores. Não sei a que conclusão chegariam estudando a cabeça do maluco ali, né? Naquele tempo não tinha essa coisa de investigação, de um psiquiatra conversar com o cara ali, saber qual a dinâmica que movia ele para praticar os crimes. Não tinha isso, então guardava a cabeça do cara lá para estudo. Galera, esse vídeo foi sugestão do meu amigo lá, Fernando Galho. Colaborou com o canal dando sugestão sobre os crimes da Rua do Arvoredo. Se tu tiver sugestão para dar, né, de pauta aqui pro nosso canal, por gentileza, deixa aí nos comentários aí. E caso tenha gostado do nosso conteúdo, deixa um like. Se não é inscrito no canal, se inscreve para nos dar aquela moral. Agradecemos muito. É isso aí, hein? Esse foi mais uma edição do Não É de Barbada. Valeu!